O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e anciãos do povo: escutai essa parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou os seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que ele fará com os vinhateiros? O sumo sacerdote e anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos, e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo devido. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes na Escritura: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Isso foi feito pelo Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus será tirado e será entregue a um povo que produzirá fruto. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, então nós temos nessas leituras de hoje essa metáfora da vinha, que é o vinho, e a vinha é sempre uma figura presente na Bíblia, em toda a Escritura. No Antigo Testamento os profetas sempre se referem a essa metáfora da vinha, e Jesus de novo no Novo Testamento vai usar, assim como os apóstolos. Hoje ela tem três sentidos. O primeiro sentido é o povo do Antigo Testamento. Você viu que cantou no Salmo: a vinha do Senhor é a casa de Israel. Você viu também o que Jesus falou no Evangelho. Jesus está dizendo que a vinha foi entregue, a obra do Senhor foi entregue ao povo de Israel. Porém, esse povo de Israel matou os funcionários, matou aqueles que Deus enviou, e matou também o filho do dono da vinha. E Deus, então, o proprietário, tira a vinha desse povo e dá para um outro povo que vai produzir mais frutos. Então, o primeiro sentido, o sentido literal desses textos, é a infidelidade do povo de Israel. Eles continuam sendo o povo de Deus, o povo escolhido, porque Deus não volta atrás. Deus é fiel na sua promessa. Porém, a infidelidade desse povo fez com que eles se perdessem. Você viu na primeira leitura, o profeta Isaías diz assim: eu tenho um amigo que tem uma vinha. Esse amigo dele é Deus. Esse é meu amigo, ele comprou a vinha, ajeitou a vinha, limpou, deixou tudo no esquema, fez um lagar, fez uma torre. Ele cuidou da vinha.
Até certo tempo essa vinha produziu fruto, mas depois a vinha começou a não produzir fruto, de forma que a vinha, ela se perdeu de tal forma que não teve outro jeito, não dava para recuperar a vinha. Eu fiz tudo para recuperar a vinha. A primeira leitura ele fala isso, né? Que mais falta eu fazer por essa vinha? Ou seja, da parte de Deus ele fez tudo. Chega uma hora então que ele devastou a vinha, não vai produzir mais nada, devasta essa vinha. E aí, no final do texto, o próprio Isaías deu a explicação: eu pedi fruto de justiça e veio injustiça, eu pedi fruto de bondade e veio maldade. O primeiro sentido, então, o padre não vai aprofundar muito aqui, mas é em relação ao povo de Israel. E é por isso que a parábola de Jesus, ela tem endereço. Você viu que Jesus, ele aqui nesse texto, ele não está falando para as multidões. Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, ou seja, para os líderes do povo de Israel. O primeiro sentido é esse. O segundo sentido, aí sim vai chegando em nós, que é a igreja. A igreja é a nova vinha do Senhor. A igreja, ela não vai ser devastada por causa que ela tem uma pedra angular, como foi falado na parábola. Essa pedra é Jesus. Ou seja, apesar das nossas iniquidades, a vinha do Senhor permanecerá. Só que isso não quer dizer que ele não precise, muitas vezes, chacoalhar essa vinha, purificar essa vinha, passar o trator na vinha. O segundo sentido, então, é a igreja, e de modo especial a quem tem missão na igreja, ou seja, os diáconos, os padres, os bispos, cardeais e o Papa. O texto, para nós, ele está dizendo em relação à igreja que nós temos uma missão de cuidar da vinha do Senhor. Daqui a pouco vai chegar em vocês, como o padre falou. O segundo sentido é um sentido eclesial. E aí entra então a missão nossa de padres, de clérigos, de cuidar dessa vinha e de não deixar que a vinha se perca, e não deixar, veja no Salmo, que as outras a vidimem. O que é vidime? É quando a pessoa vê um terreno baldio, um terreno ali que não tem ninguém cuidando, vai lá e fica pegando as coisas do terreno. No Salmo foi dito também para não deixar que o javali entrou no terreno, entrou na vinha e fez uma bagunça no javali. Ou seja, existe uma missão dos sacerdotes, aqui quando pode falar sacerdotes é de modo geral, bispo, padre, papa, de cuidar dessa vinha. Se você reparou, quando o dono da vinha preparou a vinha, ele fez o lagar, que é onde esmaga lá as uvas, e fez uma torre de vigia. A palavra bispo, antes dela ser uma palavra de sentido religioso, ela significava vigilante. Ela significa o homem que fica na torre. O episcopo era o homem que ficava na torre. Ele ficava cuidando de um terreno, de um território, de um espaço. E quando via o inimigo, quando havia um perigo, esse vigia, que chamava episcopo, ele tocava o sino, ele ateava fogo em algo, ele dava um sinal. Quando você pega o Código de Direito Canônico, que é o livro de normas da igreja, de regras da igreja, lá está dizendo que a primeira missão do bispo é de vigia. Ele é o vigia da vinha do Senhor. O vigia da diocese de Jundiaí se chama Dom Arnaldo. Deus colocou ele como vigilante, como vigia. O que ele tem que vigiar? Ele tem que vigiar para que a vinha não seja devastada, para que não entre javali, para que não entre palavras erradas, para que não se interprete a doutrina e a Bíblia
fora da igreja, fora dos apóstolos. De forma que no Código de Direito Canônico fala que o bispo ele tem duas grandes missões: ser guardião da interpretação da palavra de Deus e ser guardião da liturgia. Quando vocês vêm na missa, é direito de vocês receberem missa católica. Missa católica, o que é? Aquela que está no missal, que foi aprovada pela Santa Sé, que a igreja celebra no mundo inteiro. Quando você vem para a missa, você tem o direito disso, é direito seu de católico. Vamos supor que eu pegasse e inventasse a missa minha, eu pegasse e mudasse. Não, eu acho que está errado isso aqui, vou tirar isso, vou pôr isso aqui, vou fazer assim, vou fazer assado, vou fazer assado. Existe um vigia. O vigia vai me chamar: padre, o que o senhor está fazendo está errado, você está prejudicando a vinha. Perceba que a vinha não é minha, ela está na minha responsabilidade, que está na responsabilidade do bispo, que está na responsabilidade do Papa. De forma então que, se eu também começo a falar algo, ensinar algo diferente do que a igreja ensina, na palavra, na doutrina, mesma coisa, o bispo vai ter que me chamar. Como vigia, ele tem que garantir que a mensagem não se perca, ele tem que garantir que a vinha não seja destruída. Esse é o primeiro sentido, então, da responsabilidade nossa, enquanto padres, diáconos, bispos, de cuidar da vinha. E o Senhor prestará conta, vai pedir conta de nós, dos frutos que a gente der, das pessoas que a gente perdeu. Se foi de fato culpa nossa a pessoa ter se escandalizado e ido embora da igreja, ou se foi escolha livre daquela pessoa. Cada um de vocês vai passar no meu juízo, e Deus vai ver o quanto que eu tenho culpa ou não da salvação ou da perca de alguém. É grave, é responsabilidade, e é por isso que vocês devem rezar por aqueles que cuidam da vinha. O Pai sempre fala: a minha salvação depende do quanto que eu salvar vocês. Só que vocês viram também que na primeira leitura Deus fez de tudo, na primeira e no Evangelho também, Deus fez de tudo para salvar a vinha. Na primeira leitura, Deus vai e renova a terra, replanta, recria, refaz, mas chega uma hora que não tinha mais o que fazer. Existe então um esforço da igreja para cuidar da vinha. Esse esforço da igreja é quando, por exemplo, os vinhateiros, que são os padres, a turma, eles se reúnem e tentam formas de proteger e cuidar da vinha. O que a gente pode fazer para a vinha dar mais fruto? Só que nesse meio tempo a gente tem que lembrar que a vinha não é nossa. O que isso significa então? Significa que eu não posso mudar regras da vinha, coisas que são próprios do dono da vinha, regras que o dono da vinha colocou, mas eu posso arrumar formas de tentar tirar melhor fruto da vinha. Então, quando a igreja se reúne, por exemplo, num concílio, quando a igreja forma um catecismo, quando a igreja, que nem agora, está lá reunida no sínodo, a vinha não é deles que estão lá reunidos no sínodo. Então eles não podem mudar regras que são do dono da vinha, mas eles têm que mudar formas de dar fruto, de cuidar da vinha, de melhorar a vinha, de salvar a vinha. Então, por exemplo, Deus estabeleceu que o casamento é indissolúvel. Não foi um papa, não foi um padre, não foi um santo. Saiu da boca de Cristo: o que Deus uniu, o homem não separe. Então isso é uma regra do dono da vinha.
Ninguém pode mudar algo que o dono da vinha falou. Mas a gente pode usar elementos para cuidar daqueles que, por exemplo, por circunstância da vida, o casamento não deu certo. Deus não mandou jogar fora essa turma. É preciso que a igreja encontre meios, sem desabonar o que Deus falou, mas meio de acolher e de trazer quem está numa situação dessa, por exemplo. Aí é que vai entrar então o cuidado dos padres, do bispo, e essas reuniões que tem, sínodo, concílio, tal e coisa. Para você ter uma ideia, um exemplo, pode dar um exemplo. Antigamente, bem antigamente, uma pessoa que fazia o aborto, ela só podia se confessar com o bispo. Se uma pessoa vinha e vai confessar comigo, e na época, e falasse: padre, eu cometi um aborto, olha, eu não posso te absolver, o pecado é muito grave. Esse pecado, você sabe que tem pecados que só o Papa pode absolver, viu? Outro dia pode falar disso. Mas na época, só o bispo podia absolver esse pecado de aborto. O padre falava: olha, é muito grave, você tem que procurar o bispo. Só que o que aconteceu? Aumentou o número de abortos. Isso significa que a vinha está entrando algo esquisito na vinha. Então foi concedido aos párocos a delegação de absolver o aborto. Se a pessoa chegasse, por exemplo, se fosse na época, a pessoa chegasse para o padre Wellington e falasse: não, olha, você tem que ir com o padre Enéas, ele que é o pároco, aborto é com ele. Só que o que aconteceu? Aumentou ainda mais. Aí a igreja pegou e liberou de novo, para tentar salvar a vinha, para tentar proteger a vinha. A igreja liberou para todos os padres. Teve uma época que era por cota, você tinha que ir contando quantos abortos você absolveu. Quando desse a cota que o bispo determinou, vamos supor, 10 abortos, eu ia lá para Jundiaí e falava: senhor bispo, já deu as cotas que o senhor me deu. Tá bom, então 10 abortos, porque também servia como um termômetro. O padre está toda hora aqui falando que tem gente que está abortando, então significa que a coisa está feia. Só que a coisa ficou tão feia que o Papa Francisco pegou e falou assim: não, agora todos os padres, em qualquer circunstância, absolvam o aborto, para ver se salva a vinha. Percebe então que é uma graduação? Só que o que está na primeira leitura, chega uma hora que já não tem o que fazer, e aí a vinha é devastada. Percebe então? Existe um cuidado que a gente tem que ter. Existem coisas que é do dono da vinha, ninguém vai mexer. Veja, tem muita gente falando bobagem aí, negócio do sínodo, gente. Tem que tomar muito cuidado, porque a imprensa, ela fica jogando a coisa no ventilador para tentar puxar as coisas, sabe? Então, por exemplo, nos anos 60 falaram que o Papa ia liberar, o Papa Paulo VI ia liberar o anticoncepcional. O Papa foi lá e escreveu um documento contrário. Agora de pouco aí estavam falando que iam liberar a ordenação lá na Amazônia para as mulheres. Agora ficam falando um monte de coisa arada, que ficam puxando. Repara só, quando eles estão reunidos, aqueles que têm que cuidar da vinha, uma coisa é você colocar a pauta da questão, outra coisa é você mudar a norma da igreja. Então, por exemplo, por que o Papa mudou essa questão do aborto para todos os padres? Porque os bispos chegaram: o Santo Padre, olha, está acontecendo muito, e a gente tem que dar um jeito, a gente tem que salvar esse povo, tem que salvar a vinha, tem que salvar as crianças, então vamos mexer nessa regra. É uma regra da igreja, é uma regra que a gente pode mexer. Mas o Papa, ele não pode, por exemplo, falar assim: olha,
já que está todo mundo fazendo, então deixou de ser pecado, porque ele não é o dono da vinha. Então, quando a igreja se reúne, ela tenta formas de fazer com que, para salvar a vinha. E aí vem, por exemplo, a questão da segunda união. Olha, vamos deixar, a partir de agora, teve um tempo na igreja que não podia, segunda união, não podia fazer leitura, não podia cantar na missa, não podia fazer nada, nem pastoral, nem catequese, nem nada. Bom, agora já pode, não pode comungar, não pode confessar, mas já pode fazer certas coisas. Teve um tempo que mãe solteira não batizava. Não, mudou, não é? Mas a gente não pode mexer na questão do casamento, não pode mexer na questão do batismo, porque essa daí é a regra do dono da vinha. Nós então, como padres, nós temos uma responsabilidade de cuidar da vinha, de fazer chegar o máximo de misericórdia à vinha, mas chega uma hora que a vinha, ela tem que responder pelos seus atos. E aí foi o que falou na primeira leitura. Aí Deus desvasta. Eu fiz de tudo, repara, eu fiz de tudo e não tive resultado. No Evangelho também é a mesma coisa. Deus, ainda falando de nós, padres, bispos, Deus manda correções para nós. As correções são os santos. Eles vêm como aqueles funcionários que o dono da vinha foi enviando, mas às vezes ele enviava e a turma matava, ou não dava bola, ou prendia, e às vezes é assim, e é assim que a gente faz com os santos. Essa semana nós celebramos então São Francisco. O que é São Francisco senão uma grande correção à igreja do seu tempo? Todo mundo sabe como é que estava: luxo, a bagunça, o evangelho deixado de lado, as pessoas preocupadas com poder. E de repente Deus manda esse homem, que a hora que ele entra no palácio do Papa, cai a ficha do Papa. O que nós estamos fazendo? É um jeito de curar a vinha. Deus então envia pastores para a vinha, em meio aos seus defeitos. O Papa Francisco, nas virtudes e nos pecados dele, é o remédio para a nossa vinha nos tempos de hoje. Em meio aos meus defeitos e às minhas virtudes, minha e do Padre Wellington, nós somos um remédio para essa vinha que se chama Sagrada Família. Como o Padre falou, aquilo que eu fizer errado, sou eu que vou responder diante de Deus. Mas quando Deus olhou para essa vinha, Ele me mandou. De forma que eu falo sempre para o seminarista, que padre não deve escolher paróquia, porque você vai aonde Deus manda, e isso não pode ser só da boca para fora. Muita gente fica assim, porque é política eclesiástica, ficam fazendo... tem, onde tem gente tem pecado, mas acima de tudo está a providência de Deus. A providência de Deus me enviou para cá, a providência de Deus enviou o Padre Belão onde ele está, e assim cada padre, e eu vou ser responsável do tempo que eu ter ficado aqui e ter cuidado dessa vinha. E é por isso também a importância de vocês rezarem para nós padres, para que a gente seja fiel àquilo que Deus escolheu para nós. Só que assim, como o Padre falou, no dia do meu juízo, cada um de vocês vai aparecer lá no meu telão. Só que naquele dia a gente vai ter a noção exata do que foi falha minha e do que foi responsabilidade de cada um da vinha. O padre falou, o diácono falou, a vinha não escutou. Percebe então? Terceiro sentido, aí é a da vida de cada um. A vida de cada um é a própria vinha do Senhor.
Ele te escolheu, Ele te preparou, Ele te chamou. E da mesma forma, como o padre falou da igreja, Ele também dá uns toques para você. Ele também envia padres, santos, devoção, os santos que aparecem na sua vida. Repara que na nossa vida, né, ao longo do caminho a gente vai conhecendo a vida de alguns santos, né? E a gente, olha que legal, hoje que eu vou ficar devoto a esse santo. No fundo, é Deus mandando pessoas para te ajudar. Catequista, o padre, o bispo, o nosso bispo, e assim por diante. São pessoas que vão sendo enviadas por Deus para que você deixe a sua vinha em ordem. Porque da mesma forma, Deus vai mandar, Deus vai fazer de tudo, mas vai chegar uma hora que, se a pessoa não cuidar da vinha, você viu o que falou no Evangelho, aliás, na primeira leitura, eles se esqueceram de mim, se esqueceram, e a vinha está zoada, de forma que você tem uma responsabilidade do cuidado da sua vida. E aí, se você estende um pouco mais da sua paróquia, que se chama família, o cuidado da sua vinha, que é a sua vida, também passa pelo cuidado da sua paróquia, que é a sua família. De forma que você também, como padre, tem que fazer de tudo para salvar a sua vinha, que é você e sua família, para que na hora do dia do juízo também passe cada um lá, do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, seus pais, passe cada um lá, e na hora que aparecer, você perceber que eu fiz de tudo, e que se ele se perdeu ou não, foi por liberdade dele ou dela. Senão, é o responsável da vinha que vai ter que arcar com consequências, como o padre falou. Eu vou ter que prestar conta de cada rostinho aí. Você vai ter que prestar conta do seu rostinho e da sua turminha. Aí vai aparecer um telão lá que você fez de tudo para que ele se salvasse. Eu rezei, fiz penitência, eu corrigi, eu entrei numa guerra espiritual, e ela escutou, muito bem, e ela não escutou, agora é ela que vai responder diante de Deus. De forma que a primeira coisa, então, em relação a cada um de nós, é que a vinha precisa estar limpa. Você viu o que falou o texto? Que ele foi lá e limpou a vinha. A primeira etapa dessa, se preparar para o dia em que o Senhor nos chamar, é vinha limpa. Toda vez que eu peco, a gente suja a vinha. Por vezes a gente corta a cerca da vinha para o inimigo entrar. O inimigo pode ser um javali, o demônio, ou pode ser uma outra pessoa que vem para roubar a sua vinha ou para sujar a sua vinha. Eu tenho que ter então uma responsabilidade, uma atenção, e eu também tenho que ser vigia de mim mesmo e vigia da minha família. Você que é pai e mãe, você de alguma forma é episcopo lá em casa. Você tem que ficar de vigia, vigilante. Se eu caio na desgraça de sujar a vinha, quebrar a vinha, eu preciso limpá-la. É interessante também você perceber que no Evangelho Jesus fala que Deus mandou funcionários. Esses funcionários são os profetas, são os santos. Mas chegou uma hora que Deus mandou seu próprio filho. Lembra que o padre falou? Deus fez de tudo para que a vinha se salvasse. Chegou uma hora que Deus mandou o próprio filho para salvar a vinha. E o que eles fizeram com o filho? Mataram. Aqui tem uma profecia, né, falando da morte de Jesus. Você reparou? Se você reparou, tem um detalhe que fala assim, que eles pegaram o filho e levaram fora da vinha, e mataram ele fora da vinha.
Jesus foi morto fora de Jerusalém, né? Ele estava dando uns toquinhos assim, ó, de como que ele ia morrer. Eles pegam Jesus e levam para fora dos muros de Jerusalém. Mas repara que eles foram então e mataram o filho. Mas aí eu posso pensar assim: padre, mas eu não matei Jesus. Não, gente, a gente mata assim. A gente ainda mata Jesus. O meu pecado hoje, ele tem uma ação direta na morte de Jesus. Hoje, aquilo que eu peco hoje tem uma influência direta na pessoa de Jesus na cruz, no Horto das Oliveiras, na cruz. Quando a pecadora, você lembra a pecadora? Quando a pecadora ela é apresentada diante de Jesus, às vezes a gente pensa que é que nem ponto positivo e ponto negativo, sabe? Na escola, você chega lá na escola e fala assim: ah, professor, aquele dia eu estava fazendo bagunça, me desculpe, né? Tira um ponto negativo meu aqui, senão não vai dar a média, tal. A professora pega e apaga e pronto. Gente, não é simplesmente um apagar. Quando a pecadora foi apresentada a Jesus para ser apedrejada, era lei. Era a lei. Deus ali está mostrando a gravidade do pecado. No Antigo Testamento, a punição da morte era um modo de Deus falar assim: não faça isso, não se aproxime disso. Adultério, esoterismo, homicídio, não se aproxime disso. Ainda hoje, a pena é morte ainda. Morte física e morte espiritual. O padre vai explicar. Mas veja, a lei falava: adulterou, é apedrejada. Tinha um erro grosseiro lá, que cadê o adúltero, né? Só estava a adúltera, só apareceu ela lá. Mas enfim, o erro foi grave. E Deus não pode simplesmente pegar assim e ignorar a justiça, e pegar e passar uma borracha. Você vai lembrar que Jesus fala assim: eu não vim abolir a lei, eu vim levar a lei à perfeição. Então Jesus não anula a lei. O que acontece ali, gente, naquela hora? Ela tem que ser apedrejada. Naquela hora, está arrependida? Estou arrependida. Então pode ir embora, que quem vai morrer no seu lugar sou eu. A profecia falava de Jesus crucificado, mas a partir desse momento que ele toma as dores dela, ele podia ter sido apedrejado ali. No fundo ele está falando assim: o que era para você pagar, dá aqui para mim, e você vai em paz. Então se ele falou assim: o que era para você pagar, eu vou pagar, então custou caro. Não foi ponto negativo que ele foi lá e apagou. Não, fica de boa, vamos apagar aqui. Percebe? Por que Jesus institui então o sacramento da confissão? Para você não ser apedrejado. Você vem confessar e fala assim: padre, eu faltei da missa do domingo. Pecado grave, você matou Jesus. Mas vamos supor, você vem: padre, eu faltei da missa do domingo. Tá bom, então desce lá no fundo, a pastoral do apedrejamento já vai chegar, e aí você toma umas 5 pedradas na cabeça e vai embora, se você sobreviver. Por que você não é apedrejado? Porque na hora que você fala: padre, eu fiz isso, fiz isso e fiz isso, Jesus fala assim: daqui para mim. E ele morreu no meu lugar. Ele já pagou, ele já sabia o que você ia fazer. Ele já sabia o que você ia fazer. Então ele falou assim: então daqui para mim. Repara então que às vezes a gente trata a confissão como se fosse pedágio, não é? Ponto negativo e ponto positivo. Eu vou lá, confesso, e apago o meu pecado e pronto, fico de boa. É isso? É isso, mas é mais do que isso. Por quê? Porque custou o sangue dele. Alguém vai morrer no seu lugar. Antes de pecar então, eu tenho que pensar assim:
se eu fizer esse pecado, ele vai morrer para mim, eu vou matar ele. Olha o que o Evangelho falou: vieram os funcionários, mataram o funcionário, veio o filho e mataram o filho. Cada um de nós, quando a gente faz um pecado, de modo especial, pecado grave, a gente matou Jesus. Deus preparou a vinha, nos deu a vida, nos deu graça, nos deu não sei o que, e a gente matou o filho dele. O que o dono da vinha fará quando ele chegar para acertar a conta? Não foi isso que Jesus perguntou? Aqui é interessante, que veja, vamos supor, fiz o adultério, fiz um pecado grave, eu tenho que confessar. O fato de eu confessar, a hora que eu pegar e falar assim, eu fiz isso, estou arrependido, Jesus vai assumir esse pecado e vai morrer no meu lugar. No dia do juízo, o demônio vai abrir o livrão lá e vai começar a falar os seus pecados, vai começar a te acusar. E Jesus vai falar assim: opa, peraí, pode parar, eu já paguei isso aí. Ele confessou. Percebe? Vamos supor que eu falo assim: não, mas então eu não quero matar Jesus, eu não vou confessar. Bom, daí você fica com esse pecado. A hora que o demônio acusar, Jesus não vai poder falar nada. É interessante que Jesus quer morrer por nós. Ele fala assim: conta os seus pecados, fale os seus pecados, que eu quero morrer para vocês. Mas quando você toma consciência disso, você tem que perceber o seguinte: eu preciso evitar de matar Jesus. De novo, hoje eu não estou com vontade de ir na missa, acho que eu não vou, depois eu confesso. Eu não posso pensar assim, gente. Eu tenho que pensar assim: se eu não for na missa, eu estou fazendo um pecado grave, e a hora que eu for confessar, ele vai ter que morrer por mim, eu mato Jesus. Percebe então a gravidade? A gente para de ter ideia de confissão como se fosse pedágio. Há uma ação direta na paixão de Cristo, na morte de Cristo. Quando você vem para a missa, você participa disso tudo, e a vinha vai sendo organizada. Primeiro ponto, em relação a nós, a cada um de nós. O padre falou do povo de Israel, falou da igreja, e agora está falando da gente. O primeiro ponto é: vinha tem que estar limpa. A hora que o dono da vinha chegar, a vinha tem que estar limpa. Confissão, arruma a vinha, para de pecar. Segunda coisa, só que não basta para ir para o céu, para ser santo, só não pecar. Porque o só não pecar é só ajeitar a casa, só se ajeitar a vinha. É como se fosse assim: um aluno que não tem ponto positivo, não tem ponto negativo, ele está zerado. Agora vem a segunda parte que as duas parábolas pedem: fruto. Tem que dar fruto, porque Deus sabe que vai ter sujeira na vinha. Não pode ter trombolho na vinha, mas vai ter sujeira. A Bíblia fala que quem é santo peca 7 vezes por dia. Quem é santo? Imagine nós. Só que uma coisa são pecadinhos, outra coisa é um trombolho que tem lá. Então Deus sabe que essa limpeza, sabe, é que nem certas plantinhas aí que você tira, aí nasce de novo, tira, nasce de novo, fica aquela... Tem umas plantinhas aí no seu coração aí que é assim, que é duro de lidar. Deus sabe disso. Você não vai, só que aí é que tá, você não vai esperar limpar tudo para daí dar fruto. Você vai ter que ir fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, e limpando e produzindo fruto ao mesmo tempo, esse trabalho todo. E o fruto, ele vai valer mais do que essas plantinhas que a gente vai tirando. Vem a segunda parte então, que é produzir fruto. Nas duas parábolas é dito
Na primeira parábola, o dono da vinha vai até a vinha e não encontra fruto. Derruba isso aí. Na segunda parábola, Jesus vai falar no dia do juízo, no dia que o dono chegar, ele vai chamar todo mundo e vai perguntar: cadê os frutos? Na carta aos Gálatas, capítulo 5, fala dos frutos do Espírito Santo. E é esses frutos que eu tenho que estar vivendo. Então, repara, gente, como se fosse um exame de consciência agora. Como é que anda a minha vinha, o meu coração, a minha paróquia, família? Como que anda essa vinha? Como que está? Está sujo? Está imundo? Tem um trator velho parado lá? O javali está entrando na hora que quer? Está a cerca estourada? Segunda coisa, a minha casa, estamos produzindo os frutos? Que fruto? Os frutos do Espírito Santo, o padre vai falar. O primeiro fruto do Espírito Santo é o amor. E aqui, você sabe, o padre cansa de falar, não é esse amor mundano, não é esse amor desejo, é o amor de Cristo. Cristo veio nos ensinar o que é o amor. Quando a gente vai falar de amor, a gente tem que olhar para Jesus. Jesus que ensinou o que é o amor. De forma que quando você olha para Jesus, você vê que o amor o que é? Sacrifício, doação, entrega de si mesmo. Pensa você que é pai. Você, ali na situação de pai, você é a torre de vigia. Numa noite como a de hoje, chovendo, seu filho fica doente. Aí é aquele dia que você não tem dinheiro, o carro está quebrado, no meio da madrugada seu filho está doente. Você vai dar um jeito, não vai dar um jeito? Você vai acordar o vizinho, você vai passar pela humilhação de pedir emprestado um dinheiro, o carro, da pessoa te levar, de incomodar o outro. Você vai pegar o filho e vai lá no hospital, vai ficar lá aguentando, vai ficar ali, O amor é sacrifício. O que adianta um pai falar assim: eu amo meu filho, o filho está doente lá de madrugada, viro do outro lado, volto a dormir, mas eu amo ele. O que adianta um marido falando assim: eu te amo, mas só fica traindo a esposa, Não adianta dar bombom, dar flor, dar não sei o quê. Que amor que é esse? Não é? Será que eu estou produzindo amor? Será que aonde eu vou, aonde eu passo, eu produzo amor ou desamor? Disso que o padre está falando, o padre vai entrar agora, dos frutos. Sabe a pessoa que a gente tem que olhar muito, gente? Esse cidadão aí, ó, São Francisco. A gente, principalmente vocês da comunidade de São Francisco, vocês deviam saber na ponta da língua a oração de São Francisco, porque a oração de São Francisco é justamente fruto. Aonde eu tiver desamor, que eu leve amor. Como o padre falou, vamos fazer o exame. Aonde eu vou, eu estou levando esse amor, eu estou levando esse espírito do amor do Cristo. As pessoas veem em mim o amor que há em Deus, não o amor mundano, não o amor carnal, não o amor de desejo. As pessoas veem o amor do Evangelho em mim. Pensa só você olhando São Francisco, lógico que ia ver. Mas será que é em mim, na minha casa? Segundo fruto do Espírito Santo, olha só que tristeza que é isso. O segundo fruto do Espírito Santo é a alegria. Mas como que eu ando? Desanimado, questionador, reclamona, euforia. Euforia não é alegria. Euforia o cara tem na balada, euforia o cara tem no carnaval, euforia o cara tem quando o time fica campeão. Mas as pessoas conseguem
eu consigo dar fruto de alegria na comunidade, na minha casa. Eu consigo estar alegre comigo mesmo. Meus irmãos, olha só, olha que tristeza é isso. O pecado que as pessoas mais confessam depois do pecado sexual é o pecado do desânimo, da falta de alegria. Por quê? Porque de alguma forma eu acho que Deus está me decepcionando. A alegria, gente, não é ser bobo alegre, mas as pessoas precisam querer estar do nosso lado. Isso é um sinal. As pessoas que precisam serem confortadas por nós, abraçadas por nós. Padre, mas daí quem que vai me confortar? Ele. Olha, São Francisco, que eu console mais que seja consolado, que eu seja um mensageiro da alegria. De novo, não é ser bobo alegre, mas a alegria verdadeira tem pessoas que você quer estar perto, gente. Agora tem pessoas que você não quer estar perto, e gente de igreja. O padre fala sempre, né? A gente não é melhor que ninguém, mas olha, você reparou que de vez em quando vem uns PS, sabe os PS do padre? Vem de Salto, vem de Sorocaba, vem de Indaiatuba, sabe? Do Padre Eto vem aí o pessoal de Jundiaí. Os PS são os puxa-saco, né? Mas não é que é puxa-saco assim, mas sabe o que é? É que de alguma forma aquele padre fez algo na vida daquele casal que a pessoa se sente grata e sempre quer vamos lá ver o padre, vamos lá ver o padre. Muito bem. Mas que tristeza que é, pensa só, um padre não ter PS. Tem padre que não tem PS. Ele vai para cá, vai para cá, vai para lá, ninguém vai atrás dele. Por quê? Que triste, hein? Porque eu falo sempre também para o seminarista, porque para o povo não gostar de um padre, para todo mundo não gostar do padre, o padre tem que se esforçar muito. E tem, hein? A gente quer estar perto de quem faz bem para a gente. Será que as pessoas querem estar perto de mim? Ou eu mesmo não deixo ninguém encostar? Que fruto que é esse? Vou falar, hein? Tem dia que nós estamos lá na confissão, aí tem aquela filona assim, né? Você está cansadão, sexta-feira, por exemplo, aquele monte de gente que eu vou confessar, aquela filona, aí você cansado. Todo mundo que vem na confissão despeja o seu pior, gente. Não acha que é só ficar sentado. Você sai cansado. Tem dia que você sai que parece que você apanhou. Tem dia que eu não consigo dormir, de dor no corpo. E você vê que é espiritual, porque a turma vem e joga o pior ali no você. E você dá absolvição, a pessoa sai leve, não é? E você fica lá com o B.O. É lógico que a gente tem o Santíssimo justamente para isso. Mas veja, tem dia que você está lá, aquela filona, aí você olha lá, tem o vampirão, tem uma vampirona lá. Aí eu só penso assim: ai Jesus, hoje não, manda para o Padre Wellington. Será que a gente não está assim em casa? Sabe, o padre pega e fala da campanha, fala do evangelho, vamos ser santo, vamos não sei o que, chega na porta da igreja, vem o vampirão e fala assim: falar é fácil. Não, sai para lá, meu, não é? Afasta de mim, Satanás. Que fruto eu estou produzindo? Lembra o desenho? Ó dia, ó céu, ó. Ninguém aguenta, gente. Todo mundo tem problema. Fica de pé que não tem problema. Todo mundo tem problema. Daqui a pouco, sabe, parece reunião de véia. Já reparou? Reunião de véia? As véias se reúnem lá para fazer coisa de tapoé, jequiti, não sei o que. Começa a reunião, daqui 15 minutos estão falando de dor.
E começam a disputar quem está com mais dor, não é? Ai, comadre, eu estou com um bico de papagaio. Bico? Eu estou com o papagaio inteiro. Não é assim? Uma fala assim, acho que eu estou com úlcera. A outra fala, a sua sangra, a minha sangra. Meu, sai para lá, meu. Todo mundo tem dor, todo mundo. É lógico que desabafa uma coisa, você chega e desabafa. Mas tem gente, eu vou falar um negócio, está gravando, mas... Tem um padre que eu evito perguntar para ele, está tudo bem, padre? Porque se perguntar tudo bem, de educação. Mas daí ele dá a capivara dele, não, eu estou com dor disso. Meu, eu não pedi o diagnóstico. Eu vejo ele assim, eu já vou vazando já. Porque rouba a nossa energia, cansa. Mas será que não sou eu essa pessoa? De novo, desabafa uma coisa, você tem que ter aí o seu marido, a sua esposa, uma turminha aí que você desabafa, mas não pode ser o fardo de tirar a alegria, não é fruto, não está produzindo fruto. Outro fruto do Espírito, paz. Será que eu sou uma pessoa da paz? Olha São Francisco, fazei-me instrumento da vossa paz. Será que eu sou instrumento da vossa paz? Ou sou instrumento de guerra, de discórdia? Tem dia lá na secretaria, a Meire está aí, tem dia na secretaria que as meninas falam, padre, está tendo confusão lá na comunidade tal. Aí eu falo assim, fulano está no meio, tá. Eu falo, por que eu não me surpreendo? Tem uma turma que está sempre na confusão, sempre, a pessoa não consegue ficar fora de treta. Será que aonde eu vou, eu levo paz? As pessoas percebem Jesus, príncipe da paz. Presta atenção, gente. Será que eu sou uma pessoa que concilia as partes? Ou eu jogo gasolina? Tem gente em comunidade que vai e joga gasolina aqui, vem aqui e fala para cá. Você viu essa turma de cá, não sei o que. Aí depois, daqui a pouco ele vem para cá, ele fica fazendo jogo duplo. Que fruto que é esse? Como é que vai ser quando o dono da vinha chegar? Se eu estou espalhando discórdia? Será que eu sou um homem da reconciliação, que procura a reconciliação? Não, vamos ceder aqui, você cede assim, você cede aqui. Será que eu também não estou fazendo isso? Eu preciso ceder nessa parte. Ser pessoas de paz. Olha a família nossa, como é que está. Será que as pessoas percebem a paz em Jesus, a paz de Jesus pairando em mim? Ou de novo, estou sempre em confusão de zap, confusão de família, e fico lá montando grupo, grupo de grupo, que no fundo é grupo de confusão. Como o padre falou, tem gente que está sempre na confusão. Que fruto que é esse, gente? Tem que levar fruto de paz, fruto de paciência. A paciência é saber suportar o defeito alheio. Meus irmãos, olha, é pecado quando você vem assim, padre, olha, não é fofoca, mas é porque a pessoa fez. Não, gente, é maledicência quando eu conto um defeito do outro. Fofoca é quando começo a inventar o que o outro fez, eu aumento. Maledicência é quando eu espalho o defeito da pessoa. O dom, uma obra de misericórdia espiritual é justamente essa: sofrer com paciência os defeitos alheios. Eu não preciso rasgar toda hora, eu não preciso tudo a ferro e fogo. Tem horas que vai ter que falar, tem horas que vai ter que corrigir, mas não é essa coisa bateu, levou. Não se engane com falas mundanas do tipo, eu falo na cara, não deixo o recado para depois, porque essa pessoa ela é um suicida espiritual. Aquilo que o povo fala o que quer, escuta o que não quer também. Mas o parâmetro ainda não é esse, o parâmetro é o próprio Jesus, que Jesus sabia o BO de todo mundo, e não ficava jogando na cara de todo mundo. Jesus sofria com paciência, Jesus sofre com paciência.
Quantas vezes na vida você confessou o mesmo pecado? E Ele está tendo paciência. Como o padre falou, há horas de corrigir, tem momentos de corrigir, mas acima de tudo, São Francisco de Sales, a grande maior parte das vezes você tem que sofrer com paciência. É um fruto do Espírito Santo. Jesus, flagelado, humilhado, coroado de espinhos, como é que ele estava lá? Em silêncio. Lembra que quem vai fazer justiça para você não é o padre, não é seu marido, sua esposa, não é você mesmo. Quem vai fazer justiça é Deus. Deixa para Deus resolver. Não tem que ficar tudo bateu, levou, tudo a ferro e fogo, tudo. Que fruto que produz? Produz fruto de guerra, de discórdia. Você que é casado sabe mais do que eu. Para o casamento dar certo, não pode só um lado ganhar, gente. Se só um lado ganha, esse casamento vai acabar. Tem hora que você, esposa, abre mão, deixa para lá, vai. Tem hora que você, marido, deixa para lá. Tem que ser assim. Você que é pai e mãe, tem muita coisa que você já sabe que seu filho está fazendo, mas você fala assim, não, deixa, outra hora eu falo. É assim. Para falar na hora certa, tem que falar. Mas só que assim, se eu fico, vai desgastando. Então, agora é hora de eu rezar, de eu pedir esse momento de paciência, de perceber, por exemplo, uma paciência naquilo que o outro ainda não entende, em relação às coisas de Deus. Fidelidade, o outro fruto que a gente tem que ter. Fiel às coisas de Deus. O que é fiel às coisas de Deus? Missa, vida de oração, vida da palavra. Fiel à minha família. Sou casado, sou solteiro, sou filho. Fiel ao meu trabalho. Fidelidade no meu trabalho. Eu não combinei com o meu patrão que eu vou entrar 8 horas, por que eu estou entrando 8h30? Eu não combinei que a carga de trabalho é tantas horas, por que eu fico enrolando? A gente tem de confissão por aí, de gente que dorme dentro de caixa na fábrica, ela entra dentro da caixa, os outros ficam, é roubo isso. Padre, mas eles não pagam, aí é outro problema. Na hora de fazer o contrato, você visse isso, você combinou, agora você tem que fazer o que foi combinado. A pessoa chega lá na confissão e fala, padre, eu passei house, olha só, no olho, para não ir trabalhar. É pecado? Não é, vai chupar house lá no inferno se não converter. Você vê que infidelidade, pornografia, é infidelidade. Fica aí, sai na rua, acha que vai pegar todo mundo, acha que é o ator de novela, ator de filme. Presta atenção, não é pecado você achar uma mulher bonita, não é pecado você achar um rapaz bonito, mas se eu não consigo só olhar e ver boniteza, então é melhor não olhar. Se a hora que eu olho eu já penso outras coisas, então é melhor não olhar. Se você tem a capacidade de olhar e ver, olha que moça bonita, olha, não é? Agora, é infidelidade, que eu fico assim, Mansidão, fruto do Espírito Santo. Aprendei de mim que sou manso de coração. O manso de coração é a pessoa que você pode descansar nela. Será que as pessoas têm descansado em mim? Ninguém se aproxima, eu pareço mamona. Sabe, mamona? Uma pessoa mansa, as pessoas descansam nela. A bondade é levar o outro para Deus. Será que eu estou apontando para Deus a minha vida? As coisas que eu faço na igreja, em casa, no trabalho, será que eu estou apontando os outros para Deus? Às vezes, se apontar para Deus é corrigir. Essa correção, você está sendo bom, está levando outro para Deus? Está sendo bom.
Às vezes, por exemplo, pensa no ministério de músico, eles vêm preparar aqui, eles não ensaiaram, não viram o evangelho, vieram. Eles não estão sendo bons, por quê? Porque se eles prepararam e eles pensaram, não, vamos cantar essa música que coincide com o evangelho, eles vão ajudar vocês a encontrar Deus, eles estão sendo bons. A pessoa que vai ler aqui, se ela veio e preparou a leitura, se preparou, uma coisa é errar, ficou nervoso, errou. Agora, ele preparou a leitura, ele está sendo bom. Ele pensa assim, eu tenho que ler bem, porque as pessoas precisam escutar Deus, né? Aqui na paróquia, eu vou contar essa, hein? A pessoa leu que apareceu então um brasileiro fumegante. Braseiro, Rosana, a pessoa leu brasileiro. E esse dia eu vi na internet uma pessoa lá na Cristo Rei, uma vez a pessoa falou assim, que Jesus ressuscitado apareceu para cafés, Cefas. Na hora que leu café eu já caí na risada, acabou a missa para mim. Por fim, fruto do Espírito Santo, veja, vinha limpa e vinha com fruto, o domínio de si, não se deixar levar pelos desejos sexuais, comida, bebida, trabalho, sono. Cada hora tem o seu momento, cada coisa tem que ter a sua diversão e a sua obrigação, domínio de si, não se deixar levar pelos instintos. Hoje, agora, se Jesus entrar nessa porta aqui e falar assim para você, deixa eu ver sua vinha, como é que está? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Deixa lá.